E aí, essa galera, hoje E aí? começando mais um episódiozinho por aqui. Para começar de lei, né? Vamos começar agradecendo a Iron Comics por mais uma vez fornecer um ambiente aqui pra gente. E a todo o pessoal da empresa. E hoje estamos com um convidado mais do que especial aqui, Alexandre. E vamos começar da melhor forma, né, patrão? Se apresente aí, fale quem você é, com que você trabalha, pra gente começar esse episódio bem, com o pé direito. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu tenho 27 anos, sou publicitário por formação. Estou atuando como publicitário já há 7 anos no mercado, como formado, né? Mas contando aí de estágio e afim, já fazem 10 anos que eu estou nessa carreira, desde o início da faculdade, primeiro período. E hoje estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da experiência aí de o que é ser publicitário, o que é publicidade, como é que está esse mercado atualmente, né? Quais são as expectativas para um futuro próximo nessa profissão, né? E aqui convidar novos colegas de profissão, né? Estimular outras pessoas, porque o mercado aí tem bastante espaço para novos profissionais e precisa, já deixo aqui essa deixa, né? Estamos carentes aí de profissionais realmente na área. Então que essa conversa aqui possa realmente não só ser um papo entre a gente, mas chegar a mais pessoas para quem tiver nessa dúvida aí do que é um pouco essa área profissional, como é que pode, quais são as áreas de atuação dentro desse mercado, né? Poder repensar e aí considerar a publicidade e propaganda como uma oportunidade de profissão e negócio. Só um ponto disso que tu falou. Hoje eu acho que, tirando a parte de tecnologia, uma das carreiras que eu mais vejo a galera fazendo uma transição de carreira de qualquer outra área para essa, eu acho que é a de marketing e publicidade. Assim, né? Que assim, vai dando uma movimentada maior nesse cenário também, né? Sim, hoje o que acontece eu percebo é uma transição e é realmente isso é advindo da pandemia, deu um boom nesse Foi. sentido, foi porque as pequenas marcas, né, precisaram adentrar e reconhecer o marketing como uma ferramenta realmente importante do negócio, no qual a publicidade dentro desse marketing, né, é realmente potencializador para fazer com que essas empresas tenham resultados econômicos e de marca maiores. Então acabou que pessoas que estavam já, vamos dizer assim, saturadas de outras profissões viram ali com acesso à informação e cursos mesmo na internet, né, de adentrar no mercado. Né, mas, inclusive, respeito todas as pessoas que hoje já atuam na profissão, né, como não necessariamente tendo feito uma graduação. Mas também não posso deixar de reconhecer que nós que somos graduados, né, existe uma graduação para publicidade e propaganda, e é muito importante assim a gente distinguir um pouco, né, as pessoas que a partir de cursos online Sim, hoje se intitulam como publicitário, sim. né? E para nós que realmente precisamos ali fazer a nossa A carreira formação. acadêmica de 4 anos e tudo, tem um outro tipo de conhecimento que hoje tem espaço para todo mundo. Né? Mas eu vejo esse outro mercado da transição, para quem não está indo em busca da faculdade, que eu nem reconheço mais que seja o único modelo de aprendizagem, né, e de reconhecimento profissional, mas vejo que essas pessoas estão realmente criando, vamos dizer assim, uma nova profissão. Não acho que é um publicitário, sabe? Entendi. Acho que realmente é uma pessoa, são pessoas de estratégias de marketing. E aí entra o marketing digital e tudo mais que está possibilitando essas pessoas se realmente recolocarem no mercado e bem, né, com seu Aham. espaço e que tem de fato. Perfeito. A nossa produtora aqui, Amanda, também, ela tá numa transição de carreira e ela enxerga com bons olhos a publicidade. Ela já comentou aqui que pensa. Então vamos ver se depois desse episódio ela bate martelo e vai pra publicidade aí, né? Exatamente. Estamos contratando, viu, mano? Brincadeira. Ó, conta um pouco mais como foi o começo dessa. Como que tu escolheu a faculdade de publicidade, assim? Eu não sei se na tua época tinha muito isso de quando você vai escolher uma faculdade, aquela pressão dos pais de publicidade. Tem um pouco disso, né? Hoje em dia não tem mais, é bem menos, com certeza, porque é uma área que já está totalmente importante. Mas antigamente tinha isso de todas as faculdades que não fossem direito, medicina e engenharia, tem um Exato. pouco disso, né? E como é que foi pra tu?
fazer essa escolha? Da faculdade? Então, assim, não tem como desassociar a minha história de vida, né, pessoal, né, com a minha escolha pela profissão, assim. Eu venho de uma família muito simples, né, estudante de escola pública a minha vida inteira. E aí, quando chegou ali, mais ou menos no meu ensino médio, minha mãe, ela me deixava muito livre, né? Nem acho que nem existia esse questionamento de tipo, o que é que eu ia ser, né? Mas dentro da minha família existia, né, um movimento de primos meus escolhendo pela área de saúde, sobretudo medicina, né? E claro que existia uma pressão social, familiar, de tipo, meu filho, escolha medicina, né? Você vai ser rico se você fizer medicina. E eu não me identificava com aquilo, assim, né? Mas também não tinha claro o que era que eu queria ser. Eu dizia quando eu era criança que eu queria ser bombeiro, que queria ser gerente de banco, porque de fato eu tinha um tio meu que era gerente de banco. E só, assim. Mas aí quando chegou no ensino médio, né? E aí começou já com aquela questão do seriado ali. E eu via que meu irmão, que é mais velho do que eu, ele estava indo mais para uma área de exatas. Então ele estava pensando tanto em engenharia como arquitetura. E eu não me identificava também com isso. Eu sabia que eu era de humanas. Então eu pensava direito, né? E depois comecei a de fato pensar em licenciatura ou de história ou de letras. E à medida que foi passando o tempo, fui conversando com pessoas. Eu não tinha nenhuma referência de publicitário próximo a mim, né? Ninguém da minha família, algum amigo muito próximo. Mas assistindo um programa de televisão, aquele com Roberto Justus, que tinha na Record, Sei. Aprendizes, eu acho, alguma coisa assim. Sim, eu acho que é. Eu vi que ele trazia profissionais de diferentes áreas para montar para você fazer parte de um projeto ali, desenvolver alguma solução para aquele projeto. E eu lembro que tinha um jovem lá, não vou lembrar o nome dele, mas que na hora apareceu o Letrin, assim, na TV, que ele era publicitário. E eu percebi que ele, assistindo o programa, os insights dele, a pessoa que ele era, tipo, despertou em mim, tipo, poxa, eu trabalharia com isso, eu queria ter essa visão que esse cara tem, né? E aí eu lembrei que nessa época eu tinha uma pessoa próxima a mim, aí, na época de Facebook mesmo, que eu via que ela já estava estudando publicidade e comecei a perguntar mesmo, né? E aí tinha uma professora minha, aí isso já foi no meu terceiro ano de ensino médio, que dizia, Alexandre, faz jornalismo, né? Tu é muito comunicativo, tu consegue desenvolver bem uma pauta e tal. Só que na época existia também um tabu que jornalismo você não precisava de um diploma para ser jornalista. E eu estou falando de uma realidade de 11 anos atrás, eu me formei em 2012 na escola. E de fato ali ainda existia essa pressão social de você ter que ter o diploma. A gente, né, eu estava ali naquela geração ainda que tinha que se ter. Não existia a possibilidade de não fazer faculdade, né? E aí quando as pessoas diziam pra mim que não precisava ter um diploma, e assim, eu nem sei se isso é verdade, tá, gente? Então era uma fala que chegava pra mim, né? E isso na época me impactou. De dizer, não vou fazer por jornalismo. E até na UPE não tinha um curso de publicidade. Então, como eu estava fazendo seriado, eu tentei faculdade para letras, que era uma coisa mais próxima que se tinha dentro dos cursos da UPE que me interessavam, né? Eu já tinha desapegado de direito, percebi assim. Eu acho que também foi por uma falta na época, né, de vontade de estudar muito para passar em direito, porque era muito concorrido. E hoje, graças a Deus, que eu não fiz direito, né? Mas aí fiz a minha escolha por publicidade. E aí tentei, né, na federal, não passei, fiquei muito próximo ali do remanejamento e me inscrevi no ProUni lá na Católica. E também tinha passado já no curso técnico no IFPE, porque a única coisa que minha mãe dizia era o seguinte: meus filhos, olha, vocês precisam estudar, porque vai ser a única via que vocês vão conseguir sair da situação real que a gente viveu até hoje, né? E aí, assim, pra ela, a gente podia fazer um cursinho de novo, então não tinha uma pressão de ter que ser logo fazer uma faculdade, mas que a gente existisse uma via ali, uma terceira via. E aí foi quando eu escolhi segurança do trabalho no IFPE, passei. Caramba. Né? E aí quando eu tava no primeiro período de segurança do trabalho, já tinha saído o resultado da UPE, da Católica, da Federal. Só tinha passado nesse curso técnico. Então, tipo, vou fazer isso, né? E aí no final do vou estudando para no final do ano tentar Federal de novo. E aí me inscrevi no ProUni, né? E aí já era março, eu já tava indo mais de um mês de aula lá no IFPE. E era um curso assim, que isso era legal, mas eu não me via também vivendo aquilo, né? Trabalhando com aquilo. Mas para atender a uma demanda que eu tinha que estudar, né, para conseguir ter um emprego, um estágio e ajudar a minha família naquele momento, era o que eu tinha. E fazia muito bem. Aí eu sei que eu tava um dia, já era março, eu lembro, 2013, e um amigo meu me disse: te inscrevesse no ProUni e tal. Eu se inscrevi, ele falou: olha, existe uma lista de espera aí que você afirma que quer entrar nessa lista, porque se ao longo do ano for surgindo vagas, eles lhe chamam. Aí eu disse, mesmo, fui lá, ativei esse seu nome, mas sem esperança nenhuma, né?
E aí aconteceu que eu recebi um e-mail que era para eu levar minha documentação na Católica. Isso já era meados de março, já fazia tempo que as aulas tinham começado, né? Já ia começar as primeiras provas. E no frigir dos ovos, assim, aconteceu de eu ser aprovado. Só que como já estava na metade do período, eles disseram, não, vamos remanejar sua bolsa para o segundo semestre. E aí minha mãe disse, não, termine então pelo menos o primeiro semestre de segurança do trabalho, você tranca. Abre parênteses, eu não tranquei, eu abandonei mesmo. Não, deixa eu falar. Não quis, não quero. E comecei a ler, de fato, o meu curso de Publicidade e Propaganda em 2013, né, em agosto de 2013. E aí, realmente, quando eu entrei, a minha visão da área era muito resumida, assim, eu pensava que publicidade era, de fato, uma pessoa criativa, no sentido de criar imagem, um texto, um vídeo, enfim, mas eu entendia muito, né, das possibilidades que o mercado abria para esse profissional. E aí, no primeiro período, assim, por essa questão, por uma necessidade mesmo financeira, né, eu comecei a, tipo, a tirar para todo lado, assim, olha, estou fazendo publicidade e propaganda, se vocês quiserem um estagiário aí. E aí surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar numa agência de eventos corporativo, tipo, montagem de stand de feira, ação com promotora, enfim, né? E era muito focado nos eventos que vinham, essas feiras que vinham pro centro de convenções. Sei. E aí o meu papel era, tipo, ligar para uma lista de e-mail da feira anterior, do ano anterior, sei lá, essa feira agro que acontece. Eu ligava para todos os expositores do ano anterior para perguntar se eles iam expor para colocar o serviço da empresa à disposição. Então, Essa parte comercial. comercial mesmo, era um negócio de telefone e no final me diziam um e-mail e eu mandava uma apresentação da empresa por e-mail, né? Mas estava trabalhando, estava conseguindo atingir o objetivo principal, que era ajudar minha família financeiramente. E também aprendendo. Foi um momento muito importante para mim. Primeiro de eu criar essa maturidade do quanto é importante o trabalho, do quanto é importante a gente ter uma rotina de simplesmente não sair da faculdade e voltar para casa, né? Pegava ônibus, metrô, era um perrengue, mas valeu a pena. E aí, com pouco tempo, né, as coisas foram... ainda assim, era o primeiro período, aí surgiu uma outra oportunidade de ir para uma agência de eventos, só que aí era voltado mais para o evento social, formatura, casamento, eventos de aniversário. Tinha algumas estratégias mais de marketing voltado para marcas, tinha, mas era muito pontual, até porque o dono, né, o diretor da empresa na época, ele era também publicitário, então ele tinha essa visão, ele colocava os serviços da agência de eventos à disposição de marcas também, né? Mas aí eu fui lá para assumir o departamento de fotografia, que era o quê? Depois dos eventos de formatura, sobretudo, eu era aquele cara que ia receber os formandos para eles escolherem as fotos deles e fazer com que eles começassem a comprar mais fotos, porque era uma fonte de renda da empresa, né? E ali já era uma coisa mais próxima da minha casa, eu já estava ali no terceiro período. E era bem legal, era uma rotina legal, porque tipo, eu comecei a ter contato diretamente com pessoas. O meu trabalho, a minha profissão, né, no meu cargo eu era chamado de estagiário de atendimento, eu era uma pessoa que atendia pessoas. E depois que eles escolhiam essa foto, eu ia tratar as fotos, então eu fiz ali uma parte de edição de imagem. Era o quê? Lightroom. Lightroom mesmo. Tipo assim, era basicamente esse. E aí eu montava o layout dos álbuns, que tipo, quando a família, né, o formando escolhia, às vezes o formando nem queria, mas a mãe queria o álbum, né? Aí eu era um cara que ia lá montar, tipo assim, bem PowerPoint mesmo, não tinha acesso a essas tecnologias que a gente tem hoje, então era uma coisa bem manual ainda no computador, mas eu montava o layout dos álbuns. E aí o curso acontecendo, eu me apaixonando, ampliando a minha visão, né, de mercado de publicidade, né? Na Católica, o curso, realmente, os primeiros 3 períodos é bem introdutório. Então, não dá muito para você ter uma noção de, tipo, qual vai ser a área que você vai querer atuar dentro da publicidade. Mas, ali no primeiro período, a gente já consegue ter uma visão. O que é uma agência de publicidade? Quais são os departamentos que tem dentro de uma agência? Aí a gente começa a entender que não é só design, que é o diretor de arte, como a gente chama, não é só o redator, não é só o produtor de vídeo, tem o departamento de mídia, que é a pessoa que vai fazer as escolhas dos melhores meios de comunicação para divulgar aquela campanha, né? Tem a pessoa do planejamento estratégico, tem a pessoa do atendimento, que é o cara que vai estar lidando dia a dia com o cliente, né? Que no caso é o marketing da empresa. E aí eu comecei a me achar que eu gostava muito desse papel do atendimento, de ser essa pessoa. Veja como foi importante para mim lá os telefonemas, né? Ter ficado ligando para pessoas e mandando e-mail. E eu fui criando essa identidade mesmo, de eu quero ser atendimento, né? E aí quando foi no 5º período, né, a gente já tinha pago cadeira de redação, de direção de arte, de planejamento, mas não tinha pago cadeira de mídia ainda, certo? Que é o departamento de agência que se chama de mídia, né? Que é onde eu atuo hoje. E aí uma pessoa da minha sala chegou para mim e disse assim:
E eu tava super bem lá nessa agência de eventos, assim, já tinha participado até de algumas entrevistas no ramo de agência mesmo, mas não tinha emplacado, mas eu gostava do que eu fazia lá na agência na época. E aí o que aconteceu? Essa pessoa chegou pra mim e disse, tem uma oportunidade numa agência pra ser estagiário de mídia. Eu disse, bicho, a gente nem pagou mídia ainda, tipo, eu não tenho nem noção, né? Não, pô, mas manda teu currículo e tal, não sei o que. Aí eu não mandei. Sem segurança nenhuma, porque eu não sabia o que era, né? A parte técnica, inclusive. Sim, não sabia exatamente com que ia fazer. Inclusive, assim, a gente isso é. Todo mundo que é publicitário diz, a mídia é a parte mais técnica dentro de uma agência, porque a gente vai lidar com dados, números, métricas, com investimento de verba do cliente e tudo. Então, realmente é muito técnico, né? E aí foi quando ela insistiu. Mas sabe uma coisa, eu vou mandar. E aí eu fui lá, conheci a agência, né? Na época era uma agência que tava bombando aqui em Que Recife. massa, que massa. Né? Que tava ganhando prêmios, tava colocando campanha na rua interessante. Inclusive, o dono dessa agência. Né? E aí eu posso falar o nome dele abertamente, porque é meu amigo. E eu sou muito grato, assim, a esse meu ex-chefe, né? Que o nome dele é Jair Aleixo. Ele foi a pessoa... Ele estava, na época, fazendo uma campanha, a agência dele, né? Para uma grande varejista aqui do mercado local, que tinha ganho prêmio. Ele tinha ido na faculdade dar uma palestra que a faculdade tinha convidado ele. E tudo isso na mesma época. Então, tipo, eu tava tendo a oportunidade de trabalhar com um cara que tinha uma semana atrás ido palestrar na minha faculdade, sabe? E aí eu lembro que eu conversei com um amigo meu que estava estudando publicidade também. E aí ele é designer, né? Ele estava atuando como diretor de arte. E eu falei, né? Eu disse, amigo, eu tô com uma oportunidade de ir lá pra Aleixo e tal, né? Ele falou, tipo, vai, pô, vai. Eu disse, mas... E na época, assim, imaturidade mesmo, né? Eu acho que só tinha 19 anos. O que aconteceu? Eu tava muito preocupado com que o meu chefe atual, né? Ia achar quando eu fosse pedir demissão. Era a primeira demissão da vida que eu ia pedir. Porque a primeira foi, tipo assim... Foi muito tranquila, porque eu realmente entendia que a logística afetava muito a minha rotina. Então eu usei desse argumento e foi de boa. Tranquilo. Mas essa foi a primeira vez que eu disse assim, eu tô pedindo pra sair porque eu tô indo pra outra empresa, sabe? E aí pra um jovem de 19 anos que, enfim, né? Tem gente que tem essa habilidade, eu tinha essa insegurança. E aí eu tenho muita fé, né? Eu sou católico. E aí eu disse, meu Deus do céu, me ajuda. Se for pra ser mesmo, que... Tipo assim, eu meio que fui quis terceirizar a responsabilidade, mas eu disse assim, se for pra eu ir, que ele me apoie, né? E se não for pra eu ir, que ele resista, me faça uma contraproposta. E aí ele pegou e disse assim, na hora, eu pedi pra entrar na sala dele, no horário do estágio, ele disse, né? Que aí também foi um outro chefe que eu tive, Guilherme, né? Que eu sou muito grato também. Ele olhou pra mim assim, tipo, não questionou nada, ele só disse assim, vá agora. Sabe? Você precisa dessa oportunidade, sabe? Você vai ter espaço de crescimento lá e tudo. E aí eu nem titubeei, né? Voltei lá, comuniquei, né, a Djaí que queria ir trabalhar lá. E aí foi quando eu realmente... Isso, veja, nem estava terminando o quinto período. Eu não tinha tido acesso ainda com o departamento, com o estudo, né? A cadeira de mídia. Aí eu lembro que eu ainda disse na faculdade que eu ia ser mídia, né? Teve até um professor meu que, tipo assim, ele perguntou na época, eu nunca vou esquecer. Quer dizer que a gente vai ter um estagiário de mídia aqui na agência? Na época ele perguntou assim, quantos exemplares o Diário de Pernambuco distribuía aqui em Recife? E eu sabia disso lá. Maria. Nesse dia eu descobri que eram 27 mil. Nossa, muita coisa. Veja, eu tô falando de 2015, sabe? Na época o jornal ainda era uma mídia muito forte, assim, muito consolidada. 27 mil exemplares, né? E a gente estima que cada jornal, quando por exemplo, vai para casa de uma família, ele impacta em média 4 pessoas ali naquela casa. Né? Então, aí enfim, acabou que fui amadurecendo, conheci pessoas dentro ali da agência que foram realmente me ensinando, pegando na minha mão e, Alexandre, é isso aqui, foi me explicando. Na época a gente fazia muito mídia de televisão, de rádio. Começou também a ter muita experiência com mídia exterior, de outdoor. Aí tinha uns clientes nossos que era muito focado no interior, então eu tinha que levantar quais eram os carros de som dos interiores para tipo entrar em contato, se adaptar e fui aprendendo. E também ali eu fui tendo contato com o departamento de produção, que era em produção gráfica. Como a gente tinha muito cliente voltado para o varejo, a gente imprimia muito esses encartes de supermercado, de loja de varejo e tudo, né? Então eu fazia muito essa questão de impressão também. Tem uma loja de um cliente nosso que precisa trocar um adesivo, então eu entrava em contato com a gráfica para pedir a impressão daquele adesivo, a instalação. Então fui tendo essa experiência, que são dois departamentos muito próximos, né? Porque o que a gente diz dentro de uma agência? Que o departamento de mídia e produção, são os departamentos que
são mais da porta para fora do que para dentro. A gente vai demandar para uma outra pessoa ainda, ou seja, para um veículo de comunicação, para um fornecedor de alguma produção gráfica, Tem um audiovisual, enfim. intermediário no É. meio ali, né? Por exemplo, a gráfica que vocês vão mandar imprimir, você já tem um contato direto e passa para ela. Exatamente. E aí eu fui me identificando e foi passando o tempo, né? E aí eu me formei em 2017. E na época, a agência, eu estava na mesma agência, na Leis Comunicação. E aí o meu chefe, na época, estava com a oportunidade de ter um novo cliente da agência, né? Uma nova marca. E não tinha uma pessoa disponível. Todas as pessoas que estavam dentro da agência já tinham os atendimentos, já tinham uma carteira de clientes que não dava para suprir um novo. E aí eu era o jovem recém-formado de 21 anos, né, para uma marca muito grande que estava chegando, um projeto de negócio assim grandioso, e houve-se ali uma insegurança da parte dele, óbvio, né, como empresário, e também do ponto de vista tipo dele convencer o nosso cliente, né, que um jovem de 21 anos ia fazer o atendimento Ia dar conta de tudo. e dar conta de tudo, né? Mas ele foi assim também, e por isso que é gratidão mesmo. Foi a confiança e também o ensinar, né? No começo, né, eu disse a ele, eu só preciso dessa oportunidade, sabe? Eu via que eu conseguiria se ele acreditasse em mim. E aí as primeiras reuniões ele ia comigo, era muito mais eu estar lá e ver como é que ele conduzia a uma reunião, né? Mas ali eu fui aprendendo, de fato, a me posicionar, a me portar, a ser uma pessoa resolutiva, né? A comunicação sempre foi uma ferramenta muito fácil para mim. Então, eu não sou uma pessoa tímida, então eu conseguia tranquilamente chegar lá. Por mais que eu estivesse lidando, comecei a ter contato, né, com uma realidade muito distante da minha. Eu comecei a ter contato com CEOs, com diretores de empresa, sabe? Assim, e comecei a entrar em empresariais que eu nunca tinha entrado. Então, teve um choque de realidade social muito que grande. você seja comunicativo. Exatamente, isso às vezes me inibia, sabe? Mas assim, eu dizia isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e ele ia me dando muito essa confiança, e foi vendo, né? E foi criando meu espaço, e aí realmente foi quando eu já formado, né? Fui contratado, e comecei a atuar realmente como um gestor, né? Um executivo de contas, né? Perdão, gestor não. Um executivo de contas de algumas marcas dentro da agência. Então, só que essa agência especificamente, ela tinha um formato um pouco diferente. Era o seguinte, eu era atendimento da conta, ou seja, eu ia para o cliente, tinha uma reunião mensal lá, a gente extraía todas as demandas que ele precisava que eu trazia internamente, porque o atendimento é essa pessoa que vai trazer para dentro da agência as demandas do cliente. Cliente, sempre quando eu falar, é a marca, tá? Sim. A demanda do nosso cliente. Aí a gente vai ter que passar o brief para a criação, criar, sei lá, seja o roteiro de um vídeo, de uma imagem, de uma campanha toda, né? A gente vai passar para a mídia o que o mídia precisa realmente planejar, tem que ter um orçamento, qual é a verba daquela campanha? Porque esse mídia ele precisa ter uma realidade financeira, de tipo, quais são as cidades que essa campanha precisa alcançar. Então o atendimento vai distribuir as tarefas para depois ele ir lá e apresentar para o cliente de volta o resultado daquilo que o cliente pediu. Uma pergunta, quando tu é o mídia, certo? Então quando chega um projeto vai diretamente para tu, que tu vai tomar a decisão praticamente, só recapitulando, né, para você entender. No caso, tu vai pegar o projeto e vai ver qual seria a melhor via de comunicação para aquela empresa e vai diferindo tipo, os processos. Por exemplo, a parte criativa da produção, a produção vai lá e vai vincular diretamente à mídia que está sendo Isso, exatamente. comunicada. Exatamente. No processo é o seguinte, né? Existe a diretoria da agência, né? Existem os cargos de gestão, vamos dizer assim, né? E aí existem esses gestores, são gestores de departamentos, certo? O atendimento é aquele que ele é o cliente na agência, ou seja, a marca na agência, ele vai representar aquela marca na agência. Ele vai ser aquela pessoa que vai cobrar, que vai ficar em cima, que vai precisar da demanda. Mas ele também vai ser a agência para o cliente. Ele vai ficar negociando o prazo. Ele vai, tipo, apresentar o resultado daquela campanha quando a gente for tentar aprovar com o cliente aquele conceito que está sendo sugerido e tudo. Então, esse é o atendimento. O setor de criação é basicamente redatores e diretores de arte, que são designers, onde vão fazer toda a produção de texto, sugestão de imagem, vídeo, né? E dentro da criação tem agências que já conseguem inserir editor de vídeo, de produção audiovisual, mas também tem agência que ainda deixa no departamento de produção, que aí entra a produção de jingle, de spot, de vídeo, de
VT para televisão, para material, conteúdo para digital, material gráfico para rua, para uma lona para uma placa de rua de frontlight, outdoor, alguma coisa nesse sentido. E existe o planejamento, né? Que é aquela pessoa que vai estar muito ali próxima da criação e da mídia, porque ele vai trazer para a gente insights e dados, né? Que vão direcionar a nossa criação e a nossa sugestão de mídia. Porque no final a gente tá. Qual é o objetivo primário do nosso cliente? Né? É fazer com que ele tenha uma campanha criativa e persuasiva, né? Então no final uma escolha de tipo, não vou, eu vou escolher a marca de Panetone, agora da época desse Natal, XPTO, porque a campanha, a gente conseguiu falar com aquele consumidor, com aquela consumidora, convenceu que é aquele Panetone que ela precisa comprar, e aí ele vai comprar e isso vai gerar resultado econômico para a empresa. Então, o departamento de criação e de mídia, ele tem que fazer escolhas bem técnicas e estratégicas para impactar aquele público, aquele consumidor e aquela consumidora final, que é a consumidora daquela marca. Né? E o planejamento é essa pessoa que vai munir a gente desses dados. Sabe? A gente vai munir a gente, aqui em Recife, o hábito de consumo, sei lá, de mulheres de 25 a 35 anos, frequentar tal shopping, tal restaurante, elas escutam tal rádio de manhã, elas vão deixar o filho dela na escola e depois vão para academia, então a gente pode colocar uma publicidade lá na academia dela. Esse perfil do Traz inteiro, esse né? perfil do consumidor, mas também traz insights criativos de tipo tendências de criação que estão acontecendo no mercado. O que é que os concorrentes dessa marca de Panetone está fazendo? Fez no ano passado, referência. Isso é legal, Né? Então, planejamento é pesquisa mesmo, é se aprofundar em dados, né? E dados concretos. Então, a gente não faz escolhas por intuição. Claro que existe a criatividade, mas a criatividade ela é pautada, né? Chancelada por um dado. Sim. Não é simplesmente eu chegar lá e dizer, olha, eu acho que esse título aqui vai fazer sentido. Ou seja, uma palavrinha que está ali dentro daquela campanha, ela tem um argumento e tem um objetivo final. Né? Então, esse departamento de planejamento une a gente, no qual o atendimento já disse para o departamento de mídia o que a gente chama de verba, orçamento, budget daquela campanha, sei lá, 100 mil, 200 mil, 50 mil, 10 mil reais, mas você tem esse orçamento para planejar uma campanha do período tal a tal, para atingir tais pessoas de tais regiões. Basicamente, isso é a matéria-prima que o setor de mídia tem, que é onde eu atuo hoje, né? E aí, chegando exatamente aonde eu estou, depois de 3 anos, né, de formado, né, e no começo de 2020, no auge da pandemia, né, na virada ali, de 2020 para 2021, eu recebi uma proposta da agência atual que eu estou, que é a Black Ninja. Tá. E aí, lá nessa agência que eu estava falando, a gente tinha um perfil de ser um atendimento que era um mídia e planejamento daquelas marcas. Ou seja, a gente tinha menos contas vinculadas a gente, mas a gente fazia o processo todo. Certo? Só não fazia o processo de criação. E na Black Ninja eu passei a proposta era ser exclusivamente mídia. Certo? Atuar como uma pessoa de mídia na agência. E aí foi quando eu decidi por essa opção, até porque eu entendia que dentro do atendimento, que foi onde eu comecei mesmo, planejamento e mídia era o que eu mais me identificava. Né? E aí foi quando, desde 2021, fiz por essa escolha, estou na Black Ninja, né? Vai fazer 3 anos agora. E aí nesse processo, né? Hoje atuo já como gestor, coordeno aí o time de mídia. A princípio fui para ser uma pessoa exclusivamente de mídia offline, mas aí trouxe uma proposta para a agência para a gente integrar os dois setores de mídia, ou seja, mídia online e offline ser integrado. Sim. Então hoje eu coordeno o meu departamento, a gente faz todas as estratégias de mídia, seja simplesmente uma campanha de Facebook Ads ou uma campanha somente de TV Globo, mas a gente é um único time que pensa essas estratégias. Claro que existem pessoas com know-how para uma parte específica, né? Uma parte mais técnica para o digital, o outro mais para o offline. Mas no final a gente conversa a mesma linguagem, a gente troca as mesmas ideias, a gente faz brainstorm junto, né? E no final das contas toma ali para uma decisão melhor para o nosso cliente. Uma dúvida pessoal que eu tenho, assim, hoje em dia, o que é mais utilizado por grandes empresas, assim, é a mídia offline? Eles têm a preferência, eles dizem para vocês a preferência deles, se vai ser na mídia offline ou digital? Então, Bruno, no final das contas, existe o desejo, né, do cliente querer estar no digital porque ele precisa, né? Não é nem só o desejo, ele precisa, ele quer conhecer, mas assim, são clientes que têm um conhecimento técnico muito básico ainda sobre, né? E tudo bem, porque isso não é a área dele, né, de atuação deles, mas
hoje, como todo mundo fala sobre, voltando um pouco àquilo que eu disse, né? Essa transição de pessoas que estão fazendo essa mudança de carreira e indo para a área de marketing, de publicidade. O tempo todo é muita gente dizendo, invista em mídia digital, invista em marketing digital. Você tá lá vendo, você tá no YouTube, você nem necessariamente é o público daquilo, mas tem alguma pessoa divulgando o serviço dela para você investir em marketing digital. Então existe da parte dos clientes hoje, e aí eu digo mais no cargo de diretoria mesmo, né? Os empresários de quererem, tipo, ó, eu tenho que estar lá também, porque estão me dizendo que eu tenho que estar lá, eu vejo, é onde eu passo o maior tempo do meu dia, hoje é no celular, as pessoas precisam ver minha marca no celular também. Mas todas, e aí todas são todas, tá? Eu tô dizendo, todas as marcas que fizeram uma migração 100% do off pro on, dizer assim, não, vou tirar todo o dinheiro que eu fazia de mídia offline e vou colocar no digital, voltaram. Tipo assim, ou seja, descobriram, né, da forma mais prática possível que hoje a melhor solução é a integração, né, das duas mídias, sabe? É realmente, e a gente tem uma jornada hoje, enquanto consumidor falando agora, né, a gente saiu de casa hoje para estar aqui, então a gente precisou entrar no nosso carro, a gente, sim ou não, mas eu podia ter escutado uma rádio, se escutou alguma plataforma de música que não fosse assinante, ele tinha um espaço para publicidade. Dirigindo, a gente foi impactado por alguma mídia exterior. Chegando aqui, a gente pode ter sido impactado por alguma marca, numa cancela ali onde a gente foi entrando aqui no empresarial. Né? Quando a gente sair daqui, onde a gente for almoçar, por exemplo, a gente pode ser impactado dentro daquele restaurante por uma mídia. E no final do dia você vai voltar lá para o seu Instagram, para a sua rede social e vai ser impactado também por aquela publicidade. Então, hoje, qual é o grande desafio? É convencer esses diretores, o nosso cliente, os setores de marketing das empresas, né, que existe uma jornada que não é mais linear. Não posso dizer que todo mundo acorda, escuta rádio ou vê televisão e checa ali suas redes sociais, seu e-mail. Não é mais assim. Não é linear. Ou seja, é uma jornada realmente 360, que no final a gente consegue impactar essas pessoas de todas as formas. Agora, claro, a mídia digital trouxe uma oportunidade das empresas equilibrarem esses investimentos, porque ainda é sim um investimento mais barato do que uma mídia offline tradicional como televisão. Ainda é a mídia realmente mais cara para a gente comprar, mas o que eu acredito não é tirar o investimento de um para outra, né? É realmente ali o equilíbrio, mas ainda existe, em média, para responder a sua pergunta, uma média assim, de 30% para o digital e 70% para o offline. Eu digo mais pela questão de valores, né? Uhum. Mas o digital, com esses 30%, eu consigo impactar muito mais pessoas e ter muito mais números de impressões no digital e visualizações do que no offline. Porém, não é simplesmente essa frequência que faz com que um consumidor ou uma consumidora faça a opção por aquela marca, sabe? Sim. Uhum. Eu acho que faz mais parte do planejamento, pelo que tu estava explicando. Mas vocês também estudam taxa de conversão para essas empresas? Sim. Por exemplo, a taxa de conversão que um Ads, por exemplo, converte para retorno da empresa, ou a televisão, por exemplo, quanto é que ela vai converter? Pronto. Hoje a gente usa uma métrica que se chama ROI, né? Que é o retorno do investimento. E aí o que acontece? Os clientes hoje pedem, sobretudo, como a gente tem métricas de digital que conseguem mostrar essas métricas, né? Tipo, mais voltado para clientes, marcas que têm realmente algum produto a ser vendido, né? Seja no ramo de construção, no ramo do varejo, até a própria educação em si, o mercado de educação, que a gente atua bastante. Como a gente consegue fazer uma captação de leads para aquela campanha. E aí no final a empresa lá tem acesso daqueles leads realmente os que converteram, a gente consegue passar um relatório desse retorno sobre o investimento. Então fica muito mais sobre o departamento da mídia, porque é a gente que faz a gestão dessa campanha de tráfego e no final é a gente que extrai esses relatórios e cruza esses dados, né, com os dados que a marca tem, né, porque com essa questão do LGPD é tudo muito restrito, né, então para eles terceirizarem esses dados para a gente, precisa-se realmente de uma burocracia maior. Então a gente passa esses resultados para ele e lá ele se tem o cruzamento de dados internos e aí eles passam pra gente essa taxa de conversão efetiva no final, como foi que aconteceu. Mas é muito mais o departamento de mídia mesmo. Entendi. É mais o departamento de mídia que vê essa questão. Essa questão do retorno sobre o investimento. E aí aquele gestor lá do atendimento atua nesse processo conduzindo essas conversas, né, e trazendo esses relatórios junto com a mídia, mas é basicamente o final do serviço que a gente presta, né? É o relatório final pós-campanha,
E até com o offline hoje, existem softwares que estimam um retorno sobre o investimento, sabe? Mas ainda é muito mais empírico. O digital consegue ser realmente... É um dado real, né? Lá sabe? ele, no Facebook Ads e no Google Ads eles mostram a taxa de conversão, como é que tá, tudo. Quantos clicaram e depois quantos se Exato. inscreveram, e daqueles que se inscreveram, quantos compraram, Sim. né? Fazendo um match assim, por exemplo, hoje eu estudo marketing, mas eu faço cursos tipo de especialização em design. E aí o que é que eu noto assim? No marketing a gente tem muito uma visão mais estratégica, tipo como tendo muita base da administração, que foi outro curso que eu já fiz. Mas assim, no marketing, pelo menos na minha faculdade, eu aprendo muito tipo gestão de projetos, gestão do tempo, visão estratégica da marca, muito mais apegada tipo growth, crescimento, vendas e tal. E no design puxa esse lado criativo. Então, eu gosto muito de ter essas duas bases, tanto o empresarial quanto o criativo, né? Ou seja, eu sei gerir meu negócio, eu sei vender, eu sei ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo eu sei, não, deixa eu fazer um produto bem feito, deixa eu, tipo, simplificar, né? Porque design é muito... Design não é, tipo, você desenhar algo bonito, é você simplificar um problema e entregar uma solução. E aí, o que é que eu queria te perguntar? Tu se enxerga mais nessa visão, tipo, do marketing, trazendo o meu exemplo, estratégico e tal, ou mais no design, ou tu se enxerga tipo, no meio do criativo barra empresarial ali? Como é que tu se enxerga na publicidade hoje? Eu me vejo exatamente como um solucionador de problemas. Solucionadora. Sabe, assim, eu acho que é muito fruto também do atual cargo, né? E papel que eu exerço atualmente. Mas o que é que eu percebo, assim, é muito importante a gente conseguir ter esse olhar, de fato, como você falou, de trazer a solução do que é qual é o problema de comunicação dessa marca, né? Sim, E aí eu preciso realmente encontrar uma solução, trazer com técnica, com estudo, com pesquisa e com criatividade a solução para resolver esse problema, né? E aí é onde as ferramentas, tanto do design quanto da própria mídia, quanto de produção, de uma agência de publicidade como um todo, né? Pode oferecer e realmente responder aquele problema. Então eu gosto dessa questão criativa, apesar de trabalhar hoje num departamento muito técnico, como eu falei da mídia, mas ser mídia hoje criativo, ser um mídia criativo é um grande diferencial do mercado, inclusive. Porque você não simplesmente esperar chegar um briefing do atendimento, né? Para uma campanha específica, sei lá, aquela marca faz 5 campanhas por ano: Carnaval, Dia das Mães, São João, Dia dos Pais e Natal, e pronto, só espera. Sim. Não, mas é a gente olhar e às vezes é um insight, é uma oportunidade de mídia e a gente provocar aquela marca e dizer: olha, eu acho que isso aqui é importante para o teu negócio, né? Essa nova mídia que está surgindo no mercado, vamos pensar nela. Então, Massa. ou seja, criatividade também é isso, mas passa por uma questão de um olhar realmente assim. No final de tudo, a gente está falando aqui de uma ferramenta que a publicidade é do marketing, certo? Que é uma ferramenta que ajuda a empresa ao conquistar resultados econômicos maiores, Entendi. sabe? Tipo, existe O intuito é esse, né? existe muito vamos sei lá, um olhar romântico da coisa, Exato. mas no final a gente está falando que é uma ferramenta que impulsiona negócios, Entendi. né? Porque, como você citou o marketing aí, às vezes fica um pouco confuso para as pessoas entenderem o que é marketing e o que é Também publicidade, né? Exato, exato. E aí na faculdade de publicidade a gente tem uma cadeira de marketing, inclusive foi uma das melhores Que massa. que eu realmente paguei. E, inclusive eu faria também o curso. Boa. Mas o marketing ele tem lá aquela ferramenta dos 4 P's, né? Preço, ponto, promoção e publicidade, que são os 4 P's do marketing, né? Então, tipo, o preço não é a agência de publicidade que define, não sou eu que sugiro para um cliente meu quanto ele deve, vou usar o mesmo exemplo do Panetone, tá? De qual é o preço que ele vai colocar esse ano para vender o Panetone. É a empresa, né? É uma decisão empresarial. O ponto, né? Quais são os melhores locais para ele estar vendendo esse Panetone nesse período? Não é a agência de publicidade. Claro que a gente, como parceiro, né, e está muito imerso dentro de um mercado, a gente vai poder sugerir. Mas assim, não é uma A obrigação, né? definição, né, vocês. A promoção em si, quando eu digo promoção, não é só uma promoção, sei lá, compre e ganhe, compre e concorra, mas é como promover aquela campanha, né? Existem muitas coisas, por exemplo, o ponto de venda lá final, dele negociar com a rede varejista, que o panetone dele tem que estar posicionado em tal gôndola melhor para que o consumidor veja o produto dele, é uma ferramenta com que o marketing vai negociar aquilo. Sim. E por último, a publicidade. Ou seja, aí é onde ele vai contratar uma agência, um parceiro, que vai desenvolver de forma criativa e persuasiva aquela campanha.
né? Para atingir aquele objetivo naquele período, onde ele se tem uma meta financeira a bater claramente, né? Que a gente já... a gente conta dos grandes, das grandes conquistas, mas já teve campanha do cliente chegar assim no final, gente, isso aqui não teve resultado nenhum, nem foi que a gente errou. E a agência junto com o cliente ali, às vezes foi um erro de comunicação entre agência e cliente, faltou um detalhe no briefing que o marketing passou para a agência que essa informação não era, sabe? Então assim, existe muito pormenores, existe agência de publicidade que erra mesmo, erra feio, e o marketing, por confiar aos 4 olhos, né? De olhos fechados, aquela campanha não chega a ter um papel crítico na decisão da campanha. Então por isso que a melhor solução, né, o sucesso de uma campanha de publicidade está alinhada com um departamento de marketing muito bem estruturado no sentido de entender o que é que precisa, qual é o problema de comunicação. Quando eu digo problema não é porque não é uma coisa ruim, mas tá, no Natal, uma empresa de panetone, qual é o problema de comunicação dela? Eu preciso que as pessoas saibam que existe a minha marca, que eu estou à disposição e onde me encontrar. Então a gente vai falar de uma forma criativa, persuasiva e estratégica com essas pessoas, né? E a gente da agência está muito alinhado com essas informações para sugerir uma criatividade que faça sentido para esse problema, né? E não simplesmente porque a gente acha bonito, não, vamos sugerir aqui um conceito disruptivo, bonito, lindo, mas que no final essa campanha é de panetone, é de refrigerante, é de peru, imagine, porque a agência fica às vezes viajando tanto na maionese, sabe? E aí hoje eu digo que se destaca no mercado agências de profissionais de publicidade que tem esse olhar técnico, mas também de solucionador, sabe? De entender que no final das contas não estou sugerindo, né? Existe muito na nossa área premiações, tanto de criação quanto de mídia, né? Eu já ganhei 3 prêmios da Globo aqui em Recife. Existem premiações para as agências. E tem agência que às vezes visa, essa campanha aqui, campanha pra gente ganhar prêmio. Então vamos sugerir aqui um roteiro, um filme massa, assim, que vai... As pessoas vão assistir na televisão, no YouTube, e vai dizer, nossa... E no final o júri vai aprovar. Tá, mas no final aquilo resolveu o problema do meu cliente. No final meu cliente atingiu os resultados econômicos que ele precisava, né? E aí, assim, claro que a gente está falando de resultados econômicos, mas também existem os resultados de branding, né? Ou seja, a marca do meu cliente está sendo valorizada, está sendo vista, se posicionando no mercado de forma diferenciada. Dentro do público dela, ela está se tornando a marca de preferência desse consumidor. Porque a gente fala de resultados econômicos, mas também o valor da marca, né? Então a gente pensa muito isso também, que é o que a gente chama de... É uma campanha institucional, a gente usa muito esse termo dentro de agência. Institucional é essa, quando a gente não cita muito preço, é mais os valores e os atributos da marca, né? Para que as pessoas lembram, tem o que a gente chama de recall, né? Quando você precisar comprar uma camisa, se é que você está vestindo, você vai lembrar daquela marca que apareceu para você nos últimos meses se posicionando como XXX. É quase que uma métrica de LTV, né? Pensando em longo prazo do cliente. Exatamente. E existem as nossas campanhas que a gente chama promocional, que aí vai ser tipo assim, a curto prazo, porque é preço. Eu preciso divulgar hoje um eletrodoméstico que vai estar somente dia 23 e 24 de dezembro, como bota fora de Natal, de tanto por tanto, e aí o meu cliente precisa do resultado naquele momento. Não é um resultado que ele em dezembro de 2024 a gente conquistou esse valor. Então é por isso que é muito tem que andar bem alinhado, né? O objetivo, as campanhas institucionais, que quando chegar o momento promocional, ou seja, a gente está no momento de consumo bem aquecido, né? No final de ano acontece muito isso. A gente veio de uma Black Friday, Natal é presente, a economia fica mais aquecida devido a 13º e tudo. Então quando a gente chega agora a fazer uma opção por um produto que a gente vai comprar, não é simplesmente por uma decisão de um anúncio que apareceu pra gente hoje, né? E aí a publicidade, ela tá muito associada à psicologia, porque as cores, as palavras, o tom de voz do comunicador, do locutor daquele filme, daquele spot que você escuta no rádio, tudo isso no final é pra lhe convencer. Por isso que a base da linguagem publicitária é a persuasão. Porque no final a gente tá falando de convencimento, ou seja, e aí já falando um pouco dos desafios, né? Qual é o desafio da publicidade hoje? É porque é muita concorrência, entendeu? Eu tô falando aqui de um panetone. Quantas marcas de panetone existem? E o que é que vai fazer você aderir por uma nesse final de ano, né? Então, assim, é uma construção de algo que foi sendo feito. Às vezes da campanha do ano passado, de 2 anos atrás. Que aí qual é o sonho de todo empresário, né? E de todo setor de marketing de empresa? É com que você se transforme em um defensor daquela marca. Que você ame ela e que nem deixe com que alguém fale mal dela. É aquele consumidor que quando alguém, se ele entrar numa crise
de marca, sei lá, por alguma falha, algum erro, você vai lá nos comentários da rede social dele brigar com quem estiver falando mal com ele. Entendi. Esse é o sonho de qualquer marca, é o objetivo maior. Não é só com que você lembre, lembrar, porque lembrar a gente vai lembrar de vários. Se perguntar você marca de panetone aqui, você vai dizer vários, amigo, porque você lembra. Mas a gente precisa fazer um trabalho e é uma construção, não é do dia para noite. As marcas que conquistaram isso são a exceção, não são a regra. Para com que você se torne um defensor da minha marca, né? Para com que você se transforme realmente aquela pessoa que eu posso contar. E hoje, com essa questão do digital, propagar a minha marca. Né? É você, na sua ceia de Natal, tirar a foto lá desse panetone na sua mesa e, tipo assim, marcar a minha empresa. Sabe? Porque você acha bonito, porque aquilo remete para você um momento, uma lembrança, um momento para você e para sua família e tudo. Então, no final, o objetivo de qualquer marketing hoje que pensa para além de resultados econômicos, porque isso não só não sustenta, porque amanhã pode chegar um concorrente e dizer que vende mais barato que você, então você vai abandonar ele, ou seja, você precisa criar uma fidelização. E aí isso vai passar pelo atendimento que essa empresa tem com você, com a imagem, com os valores. Né? O consumidor está muito mais crítico. Então, assim, as empresas que hoje não se posicionam em causas sociais que a sociedade hoje entende que não tem mais como a gente não conversar sobre, né? Ou que se posicionar contra, primeiro que já perde muito. Já perde. E quando fica simplesmente omisso, as pessoas estão começando a olhar, tá, e quem é que está por trás? Essas pessoas apoiam quem? Essas pessoas... A omissão também é uma escolha. Né? Onde é a fonte de produção desse produto? Está vindo de onde? Quem são os profissionais que trabalham por trás disso? Então a empresa hoje precisa... Quais são os impactos sociais que essa marca está deixando aí no nosso planeta e o que é que ela está fazendo para minimizar esses impactos? Então, essas causas sociais tem que estar cada vez mais alinhadas. Antigamente você dizia que uma marca simplesmente você dizia que você apoiava o amor, a felicidade e a família, era valores da marca. Sim. Isso hoje não sustenta mais. Tipo, enquanto o mundo, o planeta e meio ambiente e causas sociais, minorias e tudo, o que é que você pensa? Como é que você está contribuindo na vida dessas pessoas, né? Então, hoje também para as marcas que querem realmente se diferenciar, isso aí é dado já, né? Para o ano de 2024, é dizer assim, as pessoas estão buscando cada vez marcas que estejam alinhadas com as ideologias delas, né? Com as ideias e com as crenças daquelas pessoas. Sensação de pertencimento ali. De pertencimento, exatamente. Voltando um pouquinho, tu falou sobre as métricas que eram avaliadas e vocês trabalham com avaliação de NPS, vocês que implementam, como é que funciona essa parte do NPS, por exemplo? Então, a gente constrói junto com o cliente, né? A gente tem um olhar de pesquisa para sugerir, a gente também cria, mas assim, é muito... acho que hoje existe já um mercado específico, né, para além de agência de publicidade, onde se cria, tipo de avaliação, que faz esse tipo de ação, de avaliação e de sugestão mesmo, sabe? Eu acho que a agência meio que já pega isso do meio do caminho para o fim. Entendi. Sim. Bom demais. E o processo criativo dentro de uma empresa, assim, como é que se dá? Por exemplo, eu sei que não é muito a tua área, né? Porque eu acredito que fique mais no processo do criativo, né? Como tu estava falando, de produção, né? E como é que se dá esse processo criativo dentro de uma agência? Tu pode falar um pouco mais sobre isso? Assim? Sim, total. Até porque, assim, nas duas agências, né? Tanto é que eu já trabalhei como a que eu atuo agora, a gente tem uma equipe muito integrada. E existe hoje uma maneira de a gente criar... do processo criativo iniciar muito ainda com muitas pessoas envolvidas. No final da conta, um redator vai precisar parar ali para sugerir o texto e um designer para pensar naquele layout, mas já teve muitas conversas para a gente chegar no rascunho daquilo, né? Então, o processo criativo, ele é realmente, como eu falei, né? Ele entra por esse profissional do atendimento dentro de uma agência que traz essas informações que o cliente precisa e com base em pesquisa, em dados que o planejamento vai trazer para a gente, né? E que hoje... não é somente um departamento de planejamento, tem agências que hoje já tem um departamento de mineração de dados, entendendo a importância da tecnologia aí para as marcas, onde trazem esses dados e ali o processo criativo começa por essas informações, né? E a partir dessas informações existe uma grande troca de ideias, brainstorming, como a gente chama, né? Chuva de ideias e pensar, realmente levantar possibilidades. Então, pesquisa também do ponto de vista não só de dados, mas visual, né? De referência. Às vezes a gente pede muito para com que os nossos clientes, né? O setor de marketing já mande para a gente referências visuais.
e gráficas daquilo que eles esperam. O que é que agrada? Porque também, no final das contas, a gente está falando de que existe uma pessoa decisora ali do outro lado. E os gostos pessoais dela vai impactar na decisão. Não tem como a gente desvincular. Às vezes é até demais, que a gente fica dizendo, não, você não é o consumidor do seu produto. Então, não é você, você não é por aí. Você está dizendo que gosta, mas não é você que compra, né? Mas isso é uma outra, dá para ser uma outra conversa outro dia. Mas o processo criativo ele começa a partir dessa distribuição de informações, chuva de ideias, e aí é onde cada um, aí eu acho que o meu particularmente, porque fazer um planejamento de mídia eu considero que é um processo criativo também, tá? Então para mim é realmente me proporcionar um ambiente confortável, onde eu já fui impactado por muitas informações, e ideias e possibilidades de mídias que eu posso sugerir ali para aquele planejamento. E agora eu vou pensar do ponto de vista técnico, também de repertório, eu já fiz uma campanha para uma outra marca, até para essa, e aquela mídia foi muito boa. Eu vou sugerir isso aqui de novo. Eu imagino que para um redator e para um design não é muito diferente, tipo, a cor azul funciona para esse consumidor, essa palavra aqui cativa essa consumidora. Então, no final, é chegar numa peça publicitária, né, num conceito que a gente sugira e depois desdobre. Normalmente é assim que acontece. A gente não, por exemplo, o cliente pediu uma campanha pra gente não criar ela toda. A gente vai sugerir o conceito que a gente chama de KV, que é o key visual, né? A gente vai mostrar para ele meio uma imagem estática, né? E às vezes também em storyboard para filme, tá? O conceito daquela campanha e depois a gente vai desdobrar isso em outdoor, nas mídias que o departamento de mídia sugeriu, né? Se vai ter mídia de TV, a gente vai ter que transformar aquele conceito num filme de 15, 30 segundos, a gente vai ter que transformar isso no Reels, vai ter uma ação com influenciadora, então a gente vai ter que pensar num press-kit para mandar para essa influenciadora dentro desse conceito, desse KV, entendeu? Entendi. Mas aí o processo, no final das contas, eu acho que esse processo criativo se dá a partir de conversa, né, de repertório, tem que ter repertório, né? Sim. E aí eu acho que a criatividade é muito mais repertório do que simplesmente uma intuição. Sim. Entendeu? Eu acredito um pouco naquela máxima que nada se cria, tudo se copia, né? Se transforma. Mas assim, precisa-se ter um repertório, né? tem que ter um know-how, né? E quando é do zero, precisa-se ter pessoas para que você escute, para que escute outras opiniões, tenha visões diferentes. Pessoas diferentes, é muito importante. Também, discutindo, né? Ali. E aí é onde a gente entra num assunto muito importante dentro da agência, que é a representatividade, entendeu? Porque se você imagina, tem uma agência só com homens. Tipo, aí vai fazer um produto para um público feminino, né? Exclusivamente feminino. Tipo, não, a gente precisa ouvir a opinião da mulher, né? Exato. A gente precisa pensar ali nesse processo. É uma agência que só tem um perfil profissional mais sênior e o jovem. E esse consumidor, essa geração aí dos 18, 19 anos, que hoje só basicamente está consumindo conteúdo pelo TikTok, pelo YouTube. Como é que então, representatividade é tudo, né? Então, Perfeito, a gente tem uma agência mais plural possível. Seja de crença, de gênero, de raça, de faixa etária, de camada social. Porque aí vai trazer para o nosso cliente, no final das contas, a gente também é consumidor. Né? Quando eu entro na agência de publicidade que eu trabalho, eu não deixo de ser consumidor e passo a ser Alexandre publicitário. Tem todo um repertório para mim que no final eu também sou impactado por marcas, eu também consumo, né? Então eu preciso olhar também a partir de... Tá, mas eu estou inclusive vivendo um processo agora de decisão por esse serviço e eu não concordo com isso que o cliente está dizendo, não. Né? Então assim, é discutir e mostrar para o cliente... Né? Tem um fato que uma vez eu disse assim eu estava numa reunião apresentando o planejamento de mídia para um cliente, né? E ele falou assim, não, essa rádio não, porque meu público não está nessa rádio. Eu perguntei, quem é o seu público? E eu era público, certo? Eu disse, é a rádio que eu escuto todo dia dirigindo. Então assim, considere a partir também da nossa experiência como consumidor, né? E aí no final isso traz o resultado e assim, que a gente tanto comemora e celebra, que são campanhas realmente que são bonitas, são criativas, são felizes, maravilhosas, assim, grandiosas de botar na rua. Mas quando a gente vê o cliente da gente feliz, é o ápice, assim, é o cliente batendo uma meta, é um cliente fechando o ano, dizendo assim, a gente fechou dentro do possível e a gente é muito parceiro. Eu não consigo imaginar uma agência, né, de publicidade que não seja parceira mesmo do marketing, ou seja, que toma pra si, né? Eu lembro que quando a gente atendia cliente de varejo, Black Friday era tipo assim, a gente ficava meio que ligando, e aí, tá perto de bater a meta, tá chegando um consumidor. Não era, o nosso serviço, ele não para simplesmente quando a gente faz a veiculação da campanha, onde já tá
lá na rede social, onde já está a mídia em tal, Isso é em legal, tal isso foi mídia, interessante. a gente se envolve de entender, tá, isso de vibrar com os nossos clientes, né? Quantos brindes a gente já não comemorou com clientes nossos e dizer assim, tá, vocês também têm que estar aqui, né? Tem uma escola que a gente atende que no final do ano, quando eles bateram a meta ali de matrículas, a gente foi para a festa só dos colaboradores da escola, mas a agência estava lá também, Legal. porque eles entendem que a gente fez total importância naquele processo. Batendo um pouco de contraponto a isso que tu tá falando, que é essa realmente a proximidade com o cliente e tudo mais. Uma pergunta que eu queria te fazer é como é que tu vê o futuro da publicidade? Porque hoje em dia a gente tem ferramentas de inteligência artificial que praticamente faz tudo. Por exemplo, se você pedir um brand para o ChatGPT, ele vai te dar uma certa visão, mas obviamente que meio que robótica e direta, assim, generalista. Como é que tu vê o futuro da publicidade, assim, com relação a isso, com a vinda, com a chegada, na verdade, né, das inteligências artificiais para dar uma facilitada nisso? Certo. Eu vou falar do futuro, tipo, ano que vem, tá? Porque eu falar do futuro mais próximo, porque realmente já vai existir uma mudança muito grande, como aconteceu de 2022 para 2023 e vai acontecer de 2023 para 2024. De fato, inclusive, a nossa área ela é muito dinâmica e assim, por isso que a gente tem que estar estudando o tempo inteiro. Porque eu, como gestor de mídia, preciso estar atento às novas mídias que estão surgindo no mercado. Eu não posso simplesmente parar no rádio, no jornal e na TV e tá. E meu cliente precisa entender quais são as outras oportunidades. Então, isso demanda estudo, tempo, né? E realmente pesquisa para a gente entender essas novas mídias. E o que eu vejo de o futuro da publicidade é como existiu também a transição do design do redator, que não tinha uma máquina, né, para digitar e ter o processo criativo de peça, de layout ali. Ou seja, era tudo manual, era estilogravura que aprovava o layout com o cliente. Então, chegou o software, chegou o computador e ele trouxe para esse profissional uma outra ferramenta. E hoje eu vejo a inteligência artificial uma aliada do profissional. Agora, é isso. O que é assim como o computador nivelou, né, trouxe um nivelamento, colocou, vamos dizer assim, um nível de, tá, esses profissionais precisam se atualizar para usar essa ferramenta, porque as pessoas não sabiam usar um computador, por exemplo. Sim. Hoje eu entendo que a gente precisa, como publicitário, entender como é que a inteligência artificial pode ser minha parceira, minha assistente, eu vou dizer assim. Isso. Sabe? Para com que ela não seja maior do que eu, mas ela pode me ajudar no meu processo criativo. Inclusive, isso é a expectativa para o próximo ano. As agências, os clientes, né, as marcas, terem a inteligência artificial como aliada do processo criativo e do processo estratégico. Vocês já costumam usar hoje em dia ou não? Usa sobretudo para correção de texto, para realmente dados. Se eu quiser hoje, se você fizer uma busca aqui do perfil de uma consumidora de tal faixa etária, de tal região e de tal hábito social, ele vai me trazer sugestões de mídia, né? Só que aí o que acontece? Eu não posso confiar, porque a gente sabe que a inteligência artificial ela simplesmente faz uma varredura de tudo que tem na internet, né? E existem dados coerentes e incoerentes. E eu preciso ser, eu acredito que é isso com que os diretores, né, os empresários, donos de agência de publicidade, esperam o quê? É ter a confiança de que eu, Alexandre, ela não tem nenhum problema de usar. Eu tenho certeza que se eu disser a minha chefe que eu estou usando o ChatGPT todos os dias para o meu processo criativo de planejamento de mídia, ela não vai dizer, quer dizer que não é você. Não, jamais. Ela não vai achar que não sou eu que estou fazendo. O que ela vai, no final, olhar é tipo, você está sendo crítico o suficiente para entender se aqueles dados são, ali, né? São corretos ou simplesmente, de fato, você deixa passar é um Ctrl-C, Ctrl-V. Então, eu vejo que a publicidade do futuro, né, do ano que vem, é uma publicidade que precisa ter a inteligência artificial aliada ao processo criativo, né? E o desafio disso realmente é encontrar profissionais que tenham, de fato, um poder crítico suficiente para dizer assim, eita, esse dado aqui desse chat não tá certo não, sabe? E aí para não começar a passar de tudo, entendeu? Então é bom que também, pra gente, enquanto profissional, exige essa atualização e também uma forma de valorização do nosso papel, né? Ou seja, hoje, tranquilamente, você conseguiria colocar um estagiário que ele pode ter entregáveis parecidos com o que eu entrego. Eu não tenho risco nenhum de dizer que ele pode conseguir montar um super plano de mídia. Agora, se o plano de mídia que ele está sugerindo é eficiente e vai trazer os resultados que o nosso cliente precisa, aí eu não posso garantir. Claro, coerente, né? Com a demanda. E aí eu acho que é isso. Existe, claro, toda essa especulação, e é real, não é uma coisa empírica, né? Utópica,
Mas eu acho que também as pessoas têm esse bom senso, sobretudo na nossa área. Eu digo isso porque eu escuto, né, os empresários conversando com a gente no dia a dia, a nossa diretoria, né, a CEO da nossa agência, dizendo, tá, gente, ó, calma. A gente vai entendendo isso, incluindo isso dentro do nosso processo, e a gente vai vendo onde isso vai dar, quais são as mudanças que isso vai exigir, né? Se também a gente está vendo que as pessoas estão usando isso de má fé, então vamos ter esse olhar crítico de todas as pontas. Né? E aí eu acredito que o futuro da publicidade é também, para além de inteligência artificial, a gente propor campanhas que gerem mais engajamento do que visualização. As marcas precisam com que esse consumidor engaje. Engajar não é só uma curtida, um comentário, um compartilhamento. Isso também, mas é esse tipo, aderir, engajar em todos os sentidos. Né? Se, por exemplo, a gente sugerir uma ação de live marketing ali no marco zero hoje de uma marca, a gente conseguir gerar com que as pessoas saiam das suas casas para ir ter uma experiência com a marca lá, isso é engajamento também. Então, é a gente ser mais inovador e criativo para com que as pessoas simplesmente deixem de ser visualizador de marcas e passem a ser engajadores. Porque o que é visualização hoje? Por exemplo, o YouTube vai dizer para mim que o meu vídeo foi visualizado por 1 milhão de pessoas. Tá. Aí isso é uma métrica importante, visualização de vídeo é importante. Lógico. Mas assim, a gente precisa incluir mais métricas nas nossas análises para com que a gente perceba se as pessoas estão de fato seguindo aquilo que a gente pretende ou não, né? E aí um outro desafio é a concorrência. Isso aí é inegável. O marketing digital trouxe a possibilidade de antes a nossa visão de possibilidades de marcas era basicamente a gente ia até um shopping center, um centro comercial, e ali, dentro daquele contexto, a gente fazia a nossa escolha. Isso. Hoje, com o advento do digital, a gente tem e-commerce, marketplace, a nível mundial. Eu comprar uma roupa sexy, chega na minha casa da China, chega na minha casa. Então, a concorrência, ela é muito maior. Então, a publicidade, ela precisa cada vez mais ser inovadora, né? E aí, valorizando sempre os nossos anunciantes locais, porque eu acho que ela tem esse poder também, né? De fazer a economia local girar mais. Trazer inovação, criatividade para as campanhas para que no final as marcas consigam, né, atingir os seus resultados, como eu falei, econômicos e de branding. Né? Tu falando de concorrência, assim, concorrência, tu tá falando na questão das marcas, das vendas de marca. Por exemplo, uma empresa que está vendendo Panetone vai estar concorrendo com diversas marcas que estão vendendo Panetone. E para uma pessoa que está querendo ou fazer essa migração ou está entrando nesse mercado novo, o que é que tu diria assim para se preparar? Porque também tem a concorrência entre agências, né? Porque, por exemplo, tem a concorrência de diversas agências. Para uma empresa, ela vai ter que fazer essa escolha. E o que tu falaria para alguém que está começando assim, para escolha de agência também, e qual área seguir? O que tu falaria para dar de conselho? Mas eu vou falar com propriedade de fala, porque foi a Via, e é a Via, né, que me faz me diferenciar e conquistar, tá aí construindo a minha carreira. É estudar, cara. É assim, o profissional, e eu acho que isso é para todas as áreas, mas falando de publicidade especificamente, que não é só se atualizar, que não estudar e que não entender daquilo, ele vai ficar realmente para trás, sabe? E cada vez mais, por essa concorrência existir, tanto de profissionais no mercado. Hoje não existe. Sabe qual é a concorrência que existe hoje? É de profissionais bons. Exato. Sabe? Existe muita gente hoje. Se eu abrir uma vaga no LinkedIn hoje, em alguma agência de publicidade, vai chegar de hoje para hoje uns 100 currículos. Agora, quando você vai analisar, eu digo isso porque no papel de gestor, na Black Ninja que eu trabalho, eu não posso. Eu participo do processo seletivo de uma vaga quando surge no meu departamento, né? E assim, é gritante o despreparo dos profissionais que acham que tem um preparo. E aí, assim, é coisa sem noção, pretensão salarial fora de contexto, é um currículo quando você vai desenvolver uma conversa, tem lá no currículo que tem experiência com tal software, tal plataforma, tal experiência. E quando você como foi esse processo? Você vê que a pessoa não teve, ou seja, existe também a questão da deslealdade das pessoas. Então, hoje a concorrência assim, eu digo que é muito mais uma concorrência dos contratantes encontrar esse profissional bom, porque hoje o que é que acontece? Se aqui em Recife, falando, né? Se você quiser muito um profissional de mídia bom, que tem uma experiência, principalmente dessa integração de mídia online e offline, que veio de uma experiência off, mas conheceu o on e hoje está sabendo operar e
planejar online também, você tem que tirar esse cara de uma agência. Esse cara não está no mercado à disposição. Entendi. Aí você tem que fazer uma proposta salarial para essa pessoa. Ou a pessoa realmente não está feliz lá e vai por uma ou outra. Sim. Mas na maioria das vezes é fazer uma proposta salarial maior, né, do que a média do salário que está se pagando no mercado, para tirar alguém daquele lugar. O que acontece? Quando você tira aquele cara daquele lugar, aquele empresário de agência ali vai ter que ir procurar no mercado. Então é a Outra dança das pessoa, cadeiras, vai porque demorar, acaba né? que não se está tendo uma atualização necessária como se deveria, na mesma medida, de profissionais se qualificando e se destacando à medida que precisa desses profissionais. Então a concorrência hoje é assim, para com que você se transforme numa pessoa realmente relevante e que você construa sua carreira. E aí eu estou falando de eu poder ter o poder de escolha do tipo de empresa que eu quero trabalhar, de eu conquistar espaço, cargos e salários, né? De eu associar os meus propósitos pessoais com escolher uma empresa que esteja alinhada a isso. Né? Eu preciso realmente fazer esse estudo. Porque assim, também se eu quiser somente ser mais um profissional, Mais um. sabe? Em qualquer Manter área, ali é a faixa de salário de entrada de qualquer agência, de um assistente, isso aí todo dia tem vaga. Agora, para um cara que realmente quer desenvolver e construir carreira e história, né? Construir história, é realmente estudar e assim. Aí, claro, aí vem as ferramentas, né? Tem que ser uma pessoa que tem gosta de comunicação. Imagina, você trabalha em comunicação Não faz social, sentido, né? Tem que gostar Lógico, de com conversar, assim. Tem que estudar, né? Assim, coisas que eu nem deveria mais estar se falando, mas tem que estudar inglês, Aham. porque tem muita ferramenta que a gente Quando não tu tem fala ainda. de estudar, tu fala de simplesmente, não simplesmente, né, mas se atualizar gradativamente, assim, à medida que as tecnologias vão avançando, você vai se aprofundando nisso, ou tu tá falando mais de, por exemplo, faculdade, pós-graduação, tal, ou não, é mais Bruno, eu acho informal, as assim? duas vias. Aham, Eu acho que existe. Eu acho que as instituições de ensino têm que se atualizar sim, para garantir para esse profissional, porque assim, com certeza. eu já vi pessoas. Eu me formei na Católica em 2017. Tem algumas cadeiras que pessoas que estão estudando lá hoje pagam que para mim não faz nenhum sentido, com entendi. todo respeito à instituição, mas você precisa se atualizar, Lógico. sabe? Para que também o investimento dessa pessoa, né, compense. Mas eu acredito também muito que essa questão do dia a dia, porque quando eu digo estudar muito, por exemplo, eu me inscrevi numa pós-graduação EAD, né, no começo desse ano. Eu estou bem saturado das aulas, eu não terminei ainda, porque eu vejo que a produção dessa pós EAD, ela aconteceu ano passado para quando ela fosse lançada em 2023. E é muito dinâmico, né? Para ter noção, na pós-graduação mal cita TikTok, que hoje é uma das principais redes sociais que a gente. Aham. Então, assim, é uma área que é importante você fazer uma pós-graduação, né, a longo prazo, um curso ali, sei lá, de 18 meses. Mas se tiver que escolher entre outro, faça pequenos cursos, porque você vai estar lidando com informação realmente mais atualizada. E como é um mercado que está associado totalmente à inovação e tecnologia e tendência, o que era ontem não é hoje, sabe? Eu lembro que tem uma marca lá na agência que a gente fez um planejamento em 2022, de 2021 para 2022. Eu não citava a palavra Reels no meu planejamento. Uhum. Isso foi uma coisa que a gente, parece que faz muito tempo, mas Reels a gente começou a usar esse termo. Foi Né? O depois do Instagram TikTok, lançou né? em 2022, sabe? A gente começou a ter uma cultura. Em 2023 ela se consolidou, porque vem entendendo que existe uma concorrência ali com o TikTok. Lógico. Então, assim, quando eu for fazer um planejamento para 2024, talvez vai ter coisas que ano que vem vai surgindo. E também o meu cliente, quanto marketing, tem que estar aberto a essa inovação. Tá, eu sugeri ao longo do ano a gente fazer collabs com influenciadores no Reels. Mas sei lá, vai que ano que vem o Instagram lance um outro posicionamento. Pois é. E ele tem que estar aberto a eu mudar um pouco a rota. Tipo assim, trocar a roda com a bicicleta andando. Publicitário é isso, sabe? Correria. É correria. É correria. Correria. E uma coisa, se tu fosse falar hoje, qual tuas pretensões assim para tua carreira? Qual seria o ápice da carreira de publicidade que tu almeja assim pra tu? Rapaz, eu vou falar a médio prazo. Tá. Porque a longo eu tenho muitas ideias, assim, muitos projetos pessoais. Enfim, eu tenho uma filosofia própria que eu não quero trabalhar para viver, sabe? Tipo assim, eu quero associar com que a minha vida e o meu trabalho ela consiga estar dentro de um contexto onde eu consiga ter uma flexibilidade de rotina, de horário e de espaço físico. Isso aí
Eu não abro mão. E eu acredito que a nossa área é uma das poucas, inclusive, que podem seguir nesse modelo, né? Dessa tendência de trabalho à distância e formatos de horário, de carga horária e tudo flexibilizados. Mas eu penso que a médio prazo, assim, é eu realmente me tornar uma referência no sentido de consultor. De tipo assim, não que isso vá me desassociar do papel que eu exerço em agência, mas até mesmo dentro da agência, eu quero ser a pessoa que é consultada do ponto de vista se aquela informação, se aquela estratégia, se aquela ideia, né, de por onde ir, eu quero ser o guru. Um consultor estratégico aí, né? Só que não só de mídia, não só de texto, não só. Eu quero ser um consultor que ajude a solucionar problemas empresariais, né? Então, eu quero com que as pessoas me vejam e me reconheçam e me busquem para entender que elas têm um problema de comunicação a ser resolvido e que eu posso ajudar. Assim, eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas e no final, assim, numa conversa informal, né? Sei lá, o tio de um amigo meu, tipo assim, chama esse teu amigo aqui pra gente conversar, eu tô precisando realmente de uma ajuda na minha empresa e tal. E eu saí de lá depois, eu tive a sensação de que eu entreguei o ouro a ele. Você entregou tudo, né? E numa conversa, assim. Então, a gente também, enquanto profissional, e eu me policio mais, não por nada, mas é o meu trabalho, a minha fonte de renda, né? É o que vai fazer com que as pessoas me reconheçam e queiram pagar pela minha hora de trabalho. Então, é isso. Eu gosto muito de conversar, tá dando pra perceber, né? Então, assim, eu quero cada vez mais executar menos, sabe? Tipo assim, tá menos no computador e tá mais em uma mesa como essa aqui, conversando com pessoas, mas com informação relevante e realmente que vai impactar diretamente naquilo que aquelas pessoas estão precisando, sabe? Perfeito. Então, acredito que hoje seria o melhor formato, seria chamar de consultoria. De ser um consultor mesmo, assim. Massa, Incrível. muito bom mesmo. A gente já passou um pouquinho do nosso horário, mas assim, a conversa está ótima, maravilhosa. E queria agradecer muito pela sua vinda aqui e futuramente você voltar aí com mais informações, com mais coisas. E muito obrigado pelo convite, meu irmão. Agradeço de verdade. Obrigado, foi ótima a sua presença. Não, Espero eu que que tenha... nada, assim. Eu aprendi muito Eu aprendi aqui. muita coisa. Eu nem tinha noção. Quando Essa eu falava, questão eu de nem tinha agência, noção. assim, a estrutura de agência eu não fazia a mínima ideia de como é que Pois é. funcionava. Eu pensava que era uma coisa bem mais enxuta, mas assim, pelo que tu falou dos departamentos, assim, é uma coisa gigantesca. a Não, operação e assim, é inteira, tão né? importante a gente deixar isso claro aqui. Eu trouxe muito uma visão de agência, porque é o que eu atuo, Sim, né? Então, sim. assim, isso é assim, uma parte desse oceano. Não é a gota não, porque a agência ainda é o grande negócio do mercado de publicidade. Mas existe sim, né, os profissionais, como eu falei, que estão surgindo. E os formatos de empresa, de assessoria, de consultoria, de soluções empresariais, de marketing, de publicidade, que também adentram dentro desse contexto. Mas assim, acho que foi muito importante a gente trazer aqui a visão de agência. Sim. Primeiro que é a experiência que eu tenho, né? A minha história até agora foi marcada por agência de publicidade. Mas as pessoas entenderem que qualquer outro serviço de publicidade vai partir do conceito básico do que eu trouxe aqui. Então não achar que tipo, quer dizer que uma agência nova que vai lançar ano que vem, com um posicionamento novo, não segue esses princípios básicos. Vai seguir. É muito difícil não seguir, porque é o processo, a forma com que as empresas e o processo mesmo do trabalho exigem. Sabe? Se quando a gente sai muito disso, perde-se processos e perde-se informações. E com isso perde-se relevância com o resultado. Entendi. Sabe? Mas assim, espero que a galera tenha curtido aí, né? Quando vocês divulgarem, né? Vai estar lá meu nome, pode me buscar nas minhas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, Alexandre Costa Rodrigues, porque eu gosto muito de conversar. Eu sinto falta de, na minha época, ter tido pessoas à disposição para conversar comigo sobre essas dúvidas, se com era certeza. realmente ou não para seguir na carreira. E ainda assim encontrei uma colega que na época se disponibilizou a trocar alguma ideia. Mas eu digo a todo mundo assim, que é uma área que se... Alexandre, eu mesmo vou me perguntar uma última pergunta, Você tá? tá. Vale a pena ainda investir nessa profissão, né? Vale. Agora, é como eu disse, você precisa ser literalmente um publicitário fora da caixinha. Todos os dias, né, o nosso trabalho exige da gente que a gente pense fora da caixinha, Lógico, né? O lógico. publicitário precisa estar pensando fora da caixinha. Mas é você ser uma pessoa fora da caixinha. E isso vai passar pela sua vida pessoal, mental, o que é que você faz nas suas horas vagas, o que é que você lê, o que é que você assiste, qual é o lugar que você frequenta, para onde você viaja, né, com quem você conversa, quais são as páginas do seu Instagram que você está seguindo, porque no final isso vai lhe trazer repertório Com certeza. e publicitário sem repertório de vida
né, de vida mesmo, né, não vai conseguir improvisar quando chegar um brief lá na sua mesa que você tiver que sugerir alguma solução de comunicação para alguma marca. Que massa, Perfeito. massa. E a gente vai deixar também na descrição todos os seus caminhos para lhe achar, tá certo? E espero que vocês tenham gostado. E para finalizar com a A frase... mensagenzinha, né? Evoluam, sejam felizes e até a próxima. Até a Valeu, próxima. galera.